Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, neste momento, na carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler o capítulo 2, versículos de 8 a 10, inicialmente. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, o Senhor venha iluminar a nossa mente, através da ação do Teu Espírito Santo, trazendo a nós todo o entendimento que precisamos da Tua Palavra, para compreendermos a Deus sobre o tema desta noite. Em nome de Cristo, que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, como eu mencionei no domingo à noite, nós hoje optamos por falar sobre um tema específico, diante do próprio questionamento que foi colocado na escola dominical desse domingo, onde nós falamos de um tema que é difícil de explicar para crianças, porque estávamos falando sobre isso, sobre doutrinas mais complexas que nós precisamos definir, que nós precisamos conhecer para poder então responder, seja crianças ou seja a qualquer um que venha então a questionar sobre a nossa fé. E para nós então começarmos sobre o tema da predestinação ou a doutrina da eleição, nós precisamos responder então a uma pergunta: como nós podemos ser salvos? O que eu preciso fazer para que eu então seja salvo? Alguém poderia me ajudar a pensar? Hoje nós precisamos pensar respondendo várias perguntas, então aqueles que quiserem puderem me ajudar. Nós vamos caminhando para construir, então, aquilo que a palavra nos ensina. O que eu preciso fazer para que eu seja, então, salvo? Que a palavra do Senhor nos ensina. Creia no Senhor Jesus e será salvo. O apóstolo Paulo nos fala na carta aos Romanos, no capítulo 10, que é preciso crer no coração e confessar com a sua boca a fé em Cristo Jesus para nós então sermos salvos. O que mais que eu preciso fazer para ser salvo? Seguir a doutrina, obediência, vai vir aí uma santificação. Sim, o que mais? Nós precisamos fazer para ser salvos. Nós já vamos chegar nessa questão da santificação, tá? Crer, viver, depois arrependimento, Então nós precisamos confiar no Senhor, na sua palavra, no nosso coração, confessar com a nossa boca, e isso vai nos levar então ao arrependimento. Mas se nós formos então olhar para nós, quando nós observamos os nossos erros, os nossos pecados, nós somos muitas vezes bondosos conosco, porque nós falamos que não somos tão maus assim. Então vamos analisar uma pessoa de fora, um terceiro elemento que seja completamente corrupto aos nossos olhos. Dá um exemplo para mim, de alguém que faz algo que é escandaloso aos olhos de todos. Qualquer coisa. Maníaco do parque, ótimo. Um péssimo e ótimo exemplo, Maníaco do parque. Vamos imaginar que esta pessoa veio à igreja ou foi discipulada, evangelizada por alguém, ele ouviu a palavra do Senhor, acreditou no seu coração, confessou com a sua boca. Mesmo ele tendo um histórico de um maníaco do parque, ele pode ser salvo?
Nós vamos olhar vários textos hoje para nós respondermos isso, porque essa é a questão que todos nós temos. Igual eu falei, quando nós olhamos para nós queremos amenizar o problema. Para quê? Para sermos salvos. Mas quando eu olho para o outro, é mais fácil nós acharmos os problemas e até aumentamos, né? Não que o maníaco do parque não seja algo grave, é gravíssimo mesmo, né? Mas ao passo que ele passou a crer, a condição dele muda. E aí o histórico que ele teve no passado se torna como a palavra chama de velho homem, que deve ser deixado para trás. Então o que nós temos que lembrar? Todo aquele que se arrepende, e arrependimento nas Escrituras é mudança de caminho, ou seja, a pessoa estava indo para uma direção e ela não quer mais ir para aquela direção, ela vai mudar completamente a sua vida, se arrependeu de seus pecados e confiou em Cristo Jesus, essa pessoa pode ter certeza da sua salvação. Inclusive, se for o maníaco do parque. Porque a partir daquele momento, ele é uma nova criatura. Ele passa então a viver agora com o Senhor. Isso porque é mérito nosso? O apóstolo Paulo nos ensina, como nós acabamos de ler, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, então está aí a resposta do porquê até o maníaco do parque pode ser salvo. Porque ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a nossa salvação não é pelas nossas obras. Nós não conquistamos o direito de sermos filhos de Deus. Nós não conquistamos o direito de nós então irmos para o céu para com o nosso Senhor, vivermos com Ele eternamente, né? Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, que nós estamos seguros na graça. Esta graça dá a todos nós, que também somos pecadores, a condição de descansarmos pelo que o Senhor então fez por nós. Alguém pode ler? Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Isso. Esta graça na qual estamos firmes, né? Então, quando nós nos arrependemos, ou o pecador, né? Vamos generalizar qualquer pecador, nós citamos um exemplo, né? Que é um escândalo em meio à sociedade, mas qualquer pecador que se arrepende e crê em Jesus pode ter certeza da salvação, não pelo que ele estava fazendo, porque nada do que ele poderia fazer transformaria a sua condição, mas pela fé que ele recebeu então do Senhor. Quando nós pensamos então nesta linha de raciocínio, nós vemos então que a pessoa ela precisa crer e ela precisa se arrepender. Ela precisa ter essa predisposição, ela precisa mostrar isso, né? Ela precisa expor esta vida que agora ela vai ter. Então aqui uma outra pergunta. O fato da pessoa precisar se arrepender e crer torna essa pessoa alguém que está no controle da sua própria salvação? Ela precisa crer, ela precisa se arrepender. Isso coloca ela no controle dessa circunstância? Deus está no controle. Eu digo isso, eu sempre faço essa pergunta, porque às vezes nós pensamos, bom, a pessoa vai ter que se arrepender. Então eu posso forçar ela a se arrepender, porque vai depender dela. Eu preciso que ela creia, então eu posso de alguma forma manipular as ideias dela para que ela venha a crer. Não, isso não vem de nós. Não somos nós que vamos produzir nem a fé, nem o arrependimento. O texto de Efésios 2:8 fala sobre a fé, e o texto de Atos 11:18 mostra que o arrependimento também é algo que Deus move em nós. Então o simples fato, vamos usar de novo o mesmo exemplo, do maníaco do parque, certo? Ouviu o evangelho, e ele
acreditou com o coração, confessou com sua boca e se arrependeu de forma sincera, aqui nós não vamos tentar analisar algo externo, vamos ver que ele fez isso, viveu isso de forma sincera. Se isso aconteceu, é porque o Senhor trabalhou na vida dele. É porque o Senhor levou ele a crer e o Senhor então levou ele ao arrependimento. Como aconteceu comigo, com você, como acontece com qualquer pecador. É o mesmo caminho em todas as vezes. E por que então deve acontecer sempre desta forma, né? E não somos nós que estamos no controle de toda a situação. Pelo que a própria palavra do Senhor nos diz, em Efésios capítulo 2, versículo 1, né? O começo do 1 aqui, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Em Romanos capítulo 3, versículo 11, logo depois do discurso de Paulo, onde ele está falando então que aquilo que tem dentro de nós, que não há quem busque a Deus. Por quê? Porque são todos pecadores. A condição de todas as pessoas sem Cristo Jesus é essa de Romanos 3,11. Ninguém, pela sua própria vontade, pela sua própria condição, naquele instante, sem Cristo, deseja servir ao Senhor. Então ela por si mesma não vai se arrepender, ela por si mesma não vai buscar crer, não vai buscar entender ao Senhor. Se isso aconteceu, já é ato de Deus na vida dessa pessoa. Deus já está movendo essa pessoa para que ela possa então entender a verdade. Porque nós somos então totalmente depravados, tá? Não tem uma área em nós que tenha então um pingo de santidade para falar assim, não, essa área ainda tem esperança para que essa pessoa mude. Não, por mais que ela tenha atitudes boas, sem Cristo Jesus, ela recebe a mesma condenação que o maníaco do parque sem Cristo Jesus. Não há diferença, como Paulo vem falar então essa linha de raciocínio na carta inteira aos Romanos, quando ele fala de judeus e gentios. Sem Cristo, todos estão condenados. Então o que nós vemos aqui, né, neste começo? Todo aquele então que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, pode ter certeza da sua salvação. Você crê? Você se arrependeu? Você tem certeza da sua salvação, ninguém tira isso de você. Romanos 5 fala isso para nós, como nós lemos aí 5, 1 e 2. Decore esse texto, se em algum momento alguém te questionar, você tiver dúvida da sua salvação, você pode ler ele de novo, para você poder então relembrar. Até aqui podemos continuar? Alguém quer fazer algum comentário? Podemos seguir? Se alguém quiser, pode levantar a mão, tá? E aí a gente vai indo devagar conforme os textos então vão surgindo aqui. Então, quando nós pensamos na questão da salvação, na questão da sua conversão, do seu arrependimento, do momento que você passou a ter fé, alguns de nós conseguem delimitar exatamente o momento que essas coisas aconteceram, que você começou a entender de forma que você então teve clareza da palavra, passou a ter clareza de quem é Cristo Jesus, o momento em que você se converteu, que aquilo foi chocante para você. Alguns conseguem ver isso, outros não. Outros vêm de um processo longo, algo está acontecendo, Deus está concedendo fé, aos poucos essa pessoa está se convertendo, de repente ela muda, né? Mas ela às vezes não percebe, né? Geralmente isso acontece com quem tem aí o privilégio de ter a família ensinando desde cedo. Às vezes a pessoa não tem esse choque de realidade, né? Ela não consegue perceber, mas ela entende então que aquilo é importante para ela desde pequena, e em algum instante o Senhor transforma a sua vida e ela continua vivendo conforme ela foi ensinada, né? Mas quando nós então pensamos nisso, né, independente de como foi a conversão de cada um de nós, nós falamos então que os pecadores, eles não são aqueles que buscam o seu próprio arrependimento e não conseguem adquirir a sua própria fé. Isso vem de Deus. Então, uma outra questão que nós precisamos pensar é: somos salvos, existem eleitos, né? Quem são aqueles então que escolhem? Somos nós que escolhemos ou é Deus que escolhe? Deus que escolhe. Existe uma linha doutrinária então que as pessoas elas entendem que Deus, pela sua
consciência de quem a pessoa se tornaria, do que ela faria na sua vida, então, como ela seria boa, ele escolheu ela por causa das suas condições, de quem ela seria. É uma linha doutrinária. Porém, o que nós vemos é que a palavra do Senhor nos mostra que Deus já escolheu aqueles, então, que serão salvos, e não foi pelas suas condições. Não é por quem nós nos tornaríamos. Ele simplesmente nos escolheu, ou aqueles que creram, né? E aí nós podemos ver isso, então, pelos textos, através de algo que eu vou chamar aqui, para que nós possamos entender, de ordem de salvação. Existe um processo, então, que todos os crentes passam, o tempo, o momento podem variar, mas que todos acabam passando, então, dessa ordem de salvação, para nós sermos salvos, né? E tudo isso começa com a eleição, que está então em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, que nos lembram quando o Senhor então nos escolheu. Alguém lê para nós, por favor? Isso, então a palavra do Senhor nos mostra, e é importante nós frisarmos isso, aquilo que está em Números capítulo 23, que o Senhor não é homem para que minta. Então isso nós precisamos frisar, porque as pessoas começam a questionar o que está escrito, para dizer que a doutrina da eleição ela não tem base bíblica. Quando nós olhamos os textos, nós vemos vários, e este é um deles, os quais nós vamos ler hoje, que falam para nós então que o Senhor escolheu, desde antes da fundação do mundo, aqueles então que seriam salvos, aqueles que seriam redimidos pelo Cordeiro. Então o que nós observamos não é o que as pessoas estão fazendo hoje que tornam elas aptas a viver com Cristo. Alguns podem ir nessa linha também, né? Eu vou largar o cigarro, eu vou começar a ser uma boa pessoa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para que eu seja salvo, né? Então eu vou conquistar, é pelas obras. Não. Efésios mostra para nós, desde antes da fundação do mundo, ele já escolheu, e essas pessoas elas são salvas pela fé que o próprio Deus então concede a elas. Nada vem de nós. Mas aqui é importante também nós olharmos a definição de duas palavras que as Escrituras trazem aqui para nós. E as duas palavras são desígnio e vontade. Queria pedir que alguém lesse para nós o texto de Atos, capítulo 2, versículo 23, por favor. Isso, então aí nós temos um momento de um discurso, onde está falando sobre a morte de Cristo, e ele está dizendo então que isso aconteceu pelo desígnio e presciência de Deus. Jesus foi morto através do desígnio de Deus, né? E nós vemos então que o desígnio é a vontade de Deus imutável. Nada, nem ninguém pode alterar os desígnios do Senhor, os propósitos que Deus estabeleceu e irão se cumprir independente da nossa vontade, independente do que nós fizermos, tá? Então, como nós olhamos no texto, ele fala sobre a morte de Cristo na cruz, desígnio de Deus. Nada do que acontecesse então ali entre os romanos, com os judeus, os fariseus, nada iria tirar esse desígnio de acontecer. Ele já estava para acontecer. E ninguém poderia impedir. É a vontade imutável de Deus. Agora nós vemos a palavra vontade, né? Vou tentar mudar um pouco aqui para desejo, tá? Para nós podermos pensar um pouco mais.
E essa palavra está em 1 Tessalonicenses 4:3. Se alguém puder ler para nós, por favor. Desculpa, seu Nelson. Qual o texto que o senhor está lendo? 1 Tessalonicenses 4:3. É que não está ali ainda, né? Eu vou pôr aqui, aí fica mais fácil. Isso, então vejam só, esta é a vontade de Deus. A palavra que está sendo usada aí e traduzida como vontade, ela significa o desejo de Deus. Mas é algo que também depende do nosso esforço para que aconteça. Do que ele está falando no texto? De santificação. A santificação, então, é uma obra conjunta entre a ação de Deus pelo seu Espírito, que nos convence do pecado, que nos move à santidade, mas o nosso esforço em obediência, em viver em fidelidade. Então, quando ele está dizendo, esta é a vontade de Deus, Deus deseja isso, mas isso também exige o nosso esforço para que aconteça. Tá? Então, nós temos duas palavras que são importantes de nós diferenciarmos: desígnio e vontade ou desejo. É desígnio de Deus ou desejo de Deus de que isso aconteça. Quando nós falamos sobre o tema de salvação, predestinação, nós entendemos então pela palavra que a salvação ela é um desígnio de Deus. Por quê? Porque o homem está morto espiritualmente. Romanos capítulo 3, Paulo fala para nós que não há um que busque a Deus. Então ele não tem como mudar a sua condição. Então, para nós sermos salvos, é desígnio de Deus que isso aconteça, que se não fosse, ninguém seria salvo em momento algum. Ninguém alcançaria a fé, ninguém se arrependeria, porque mortos espiritualmente não buscam nada relacionado à vida, que é o relacionamento com o Senhor. Então, quando nós pensamos aí na ordem de salvação, que nós estamos aqui então colocando, Efésios traz para nós, capítulo 1, versículo de número 11. Deixa eu abrir aqui novamente, Efésios capítulo 1, versículo 11. Diz o seguinte: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, quando ele está usando aí a palavra propósito, o propósito de Deus, a palavra aí é desígnio. Ou seja, ele está dizendo que a predestinação acontece pelo desígnio de Deus. Então, ninguém muda isso. É algo que ninguém pode fazer algo para acrescentar ou para retirar. Deus já definiu e assim vai acontecer. É o que esses termos, então, eles nos ajudam a entender. Não depende do homem para que aconteça. A salvação depende única e exclusivamente do Senhor. O livro de Jonas diz isso para nós, O Senhor é aquele, então, que traz a salvação. E temos alguns outros textos que nos mostram também estas expressões. Então, eu quero pedir a ajuda dos irmãos para nós fazermos a leitura de todos eles, por favor. Aquele que abrir Mateus 24, 24, pode ler para nós, por favor. Enganar, se possível, os próprios eleitos. Marcos 13, 20. Eleitos que ele escolheu. Mateus 24, 30.
Só esse? Deixa eu ver se eu marquei errado aqui. 31? Fala dos escolhidos? É isso então, é esse termo. Dê mais um para nós, Amanda. Isso. Então, escolhidos, né? Vejam as expressões: eleitos, eleitos que ele escolheu, e escolhidos. Apocalipse 17, 14. Serão também os chamados eleitos e fiéis. Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 5. Isso. Então nós vemos aí vários textos onde a eleição ela é dita de uma forma muito clara, né? Os eleitos de Deus, aqueles que Deus já escolheu, né? Então não é algo que está ainda acontecendo, Deus já elegeu. Então quando você começa a juntar todos esses textos para nós termos uma base sobre essa doutrina, não temos como dizer então que a palavra do Senhor não fala sobre eleição. Não temos como dizer que a doutrina da eleição, da predestinação, né, são termos apenas diferentes, que ela não está inserida nas Escrituras, isso é invenção nossa. Não, a palavra do Senhor ela é muito clara. Então, existem aqueles que são eleitos pelo Senhor, né? A predestinação ela não acontece conforme a nossa postura, conforme a nossa vontade. Não, Deus já o fez. Desde antes da fundação do mundo, já escolheu aqueles então que seriam salvos. Então, mais uma pergunta para os irmãos aqui responderem é se todas as pessoas então serão salvas. Os eleitos, né? Essa hora é aquele momento que nós começamos a pensar nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos, porque nós queremos que eles sejam salvos. Mas o que nós não podemos esquecer é que isto não depende de nós. A salvação, ela é desígnio de Deus. A eleição já aconteceu desde antes da fundação do mundo, e a salvação vai acontecer conforme o tempo de Deus, ao conceder fé a essas pessoas, para que elas manifestem e para que elas então passem a servir a Cristo Jesus. Há um texto que então fala sobre isso, que está em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Alguém pode ler para nós, por favor? Se alguém quiser comentar, quiser tirar dúvida, alguma coisa, pode falar, tá? Daniel 12, 2. Isso. Um dos textos que nos mostram que não serão todas as pessoas salvas. Está dizendo que alguns daqueles que vão então ressuscitar, né? Isso estamos aqui falando dos últimos dias. Eles então vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a condenação, vergonha e horror eterno, né? João capítulo 17, versículo 9, Jesus no chamado oração sacerdotal, ele também fala sobre isso. Alguém pode ler para nós, por favor? João 17, 9 e João 17, 20.
Isso. Então o texto mostra Jesus intercedendo não por todos, mas por aqueles que o Pai deu a ele. Ou seja, está falando dos eleitos, não é? E não pelo mundo, né? Não por todas as pessoas. E o versículo 20, continuando essa linha. Isso, aí ele está falando não só dos discípulos que estavam ali com ele, mas daqueles que ainda iriam se converter através da pregação da palavra. Então, aqueles que ouvem a voz do bom pastor são aqueles que são atraídos para ele. E como nós vemos o próprio Jesus mostrar, não serão todos que farão isso. Porque se nós pensarmos então que todas as pessoas, elas podem ser salvas, e muitas estão morrendo pagãs, nós vemos isso pelas posturas, nós estaríamos dizendo ao mesmo tempo que aquilo que Jesus Cristo fez não serviu de nada. Porque se ele morreu por todos e as pessoas escolhem, por que ele morreu? Se está na mão das pessoas, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz perde todo o valor. Mas Jesus morreu pelos eleitos e ninguém tem condição de alterar aquilo que ele fez, nem rejeitar por si mesmo ou aceitar por si mesmo. É o Senhor quem está conduzindo a vida de cada uma dessas pessoas, porque senão nós afirmaríamos aqui que aqueles então que nós conhecemos, que morreram pagãos, que não creram em Cristo, que viveram em idolatrias, eles disseram então para Jesus: olha, nós estamos aqui rejeitando tudo que você está fazendo, mesmo nós tendo condições de aceitar, mesmo nós tendo sido eleitos para sermos salvos. Não, Senhor, o Senhor estava errado, porque eu quero ser condenado, eu quero rejeitar, né? Nós tiraríamos toda a soberania de Deus, tiraríamos todo o controle do Senhor sobre a história e falaríamos que o homem quem define, o homem quem escolhe, e descartaríamos tudo aquilo que Jesus então fez por nós, todo o seu sacrifício ao se fazer homem para morrer então no nosso lugar. Até aqui, alguma questão? Alguém levantou alguma coisa que ficou? Querem colocar? Podemos seguir? Se quiserem, podem levantar, que a gente vai... Levantou aí. Tudo certo. Então vamos lá. Quando nós falamos de ordem de salvação, eu mencionei aos irmãos. Opa, faltou um slide que eu não lembrei aqui. Ah, sim. Joia, essa pergunta também é muito boa quando nós falamos de eleição, né? Porque nós pensamos então, bom, a pessoa está eleita, né? Então ela vai chegar a Cristo Jesus a qualquer momento. Ela vai ser salva, ela não precisa de nós, ela não precisa da igreja, muito pelo contrário. A conversão acontece pela pregação da palavra, como diz em Romanos, como diz a palavra do Senhor, né, através de Paulo, que ele fala então que isso vem pela pregação, né? Como crerão, né, se não há quem pregue. Então é necessário pregar o evangelho para que as pessoas então possam se converter. Então a eleição não exime, né, a igreja. Muitas pessoas dizem que presbiterianos, calvinistas, que seguem a doutrina da predestinação, eles evangelizam pouco porque eles são eleitos. Eles creem na eleição, então não precisam mais falar do evangelho. Estão errados. Quem segue essa linha está totalmente contrário à palavra do Senhor, porque precisa pregar para que o eleito ele possa ser transformado pelo Senhor. Porque mesmo sendo eleito, a condição dele sem Cristo Jesus é a mesma de Romanos 3. Pecador que não busca a Deus. E aí então nós vamos nesta ordem de salvação que nós temos comentado aqui, que as Escrituras nos mostram de forma sistemática aquilo que acontece com todas as pessoas. Então, em primeiro lugar, acontece a eleição. Desde antes da fundação do mundo, fomos eleitos pelo Senhor. Outro texto que fala sobre isso é Romanos capítulo 8, que todos nós conhecemos já, um dos versículos, mas sempre deixamos de lado o contexto inteiro. Alguém pode ler para nós, por favor? Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29.
Vejam só, o texto mostra para nós que o Senhor predestinou, e aí nós vemos que não são todos, alguns, para serem já a imagem de Cristo Jesus. E estes a quem ele predestinou, como diz o versículo de número 28, são chamados. Como é que nós somos chamados pelo Senhor? É através da palavra de Deus. O eleito, o predestinado, ele é chamado pelo Senhor para viver com Cristo através da pregação do Evangelho. Por isso nós sempre falamos que a oração e a pregação elas devem caminhar juntas, pois nós clamamos para que o Espírito de Deus abra os corações, aplique a palavra de Deus, para que os eleitos respondam ao chamado do Senhor. E esse chamado é um chamado eficaz. Quando ele atinge o eleito não tem condições de rejeitar. Esse chamado que vem através do Espírito de Deus, ele não vai negar. E o Senhor está trabalhando nele, porque esta salvação é desígnio de Deus. E desígnio de Deus ninguém muda. Ninguém tem a condição, então, de cancelar ou de interferir. Então nós vemos esta ordem, fomos eleitos antes da fundação do mundo, somos chamados pela pregação do Evangelho, aí Romanos 10, que eu mencionei já agora há pouco, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de que nada ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? E o versículo 17, na continuação, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, nós somos eleitos. Se você é convertido a Cristo Jesus, é porque em algum momento a palavra do Senhor chegou a você e você recebeu esse chamado eficaz. Que você então não se viu de outra forma a não ser se entregar, a não ser compreendendo esta verdade, passar então a viver com Cristo Jesus. Porque após esse chamado, e aí temos aí um processo que é o tempo de Deus para trazer essa revelação, nós vemos então que acontece a regeneração. A regeneração, então, como nós vemos aí em Coríntios capítulo 2 Coríntios 3, 6, vou trazer só a definição antes, é o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem. Efésios, Paulo diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, então não temos como buscar a Deus. Então é o Senhor quem nos dá a vida. 2 Coríntios 3, 6 nos diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então é pelo poder do Espírito de Deus que nós recebemos a vida, que nós recebemos então a condição de passar a crer, porque mortos não cremos. Então neste processo, quando eu eleito, ouço a palavra de Deus, o Senhor age em mim pelo seu Espírito, Ele me dá condições agora para crer, porque agora eu estou vivo. E aí então nós vamos a mais um passo. Já vou parar para nós podermos pensar direito em todos, é porque um passo puxa o outro, tá? Nós passamos aqui então pela eleição, chamado, regeneração, e aí vem então a conversão da pessoa que é eleita, tá? Então ela foi eleita desde antes da fundação, chamada pela pregação da palavra, Deus pelo Espírito deu vida, e ela agora pode responder aquilo que ela está ouvindo, aquilo que ela passou a crer, porque ela agora tem essa nova condição diante do Senhor. Então, quando alguém se converte, por definição, nós podemos dizer então que a conversão é a expressão externa da obra da regeneração que já aconteceu dentro de nós. Ou seja, passamos a viver vida espiritual. O Senhor nos concede isso pela palavra, pelo seu Espírito, e aí então nós podemos responder isso e expressamos aquilo que o Senhor já fez no nosso coração. Alguém lê para nós, por favor, Atos capítulo 17, versículos 30 e 31.
Isso. Então ele está falando aí de arrependimento, né? Ele está falando, então, está levando, aqui a palavra notifica, né? Está alertando a todos os homens para que se arrependam, porque virá o dia do julgamento final. Então, o que é conversão? É a pessoa que agora tem fé pela palavra de Deus que ela recebe, pelo agir do Senhor. Efésios 2 nos ensina que a fé é dom de Deus. Essa pessoa se arrepende dos seus pecados. Se ela era o maníaco do parque e era eleita, é nessa hora que ela se arrepende da vida que ela estava levando, porque o Senhor está agindo no seu interior. Ela não consegue, então, fugir disso. Ela não consegue fugir daquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro dela. Então ela é quebrantada, ela é levada pelo Senhor a este arrependimento para a vida, como diz a palavra do Senhor na carta aos Hebreus. E essa pessoa vem se converter. Pode ser que existam pessoas que sejam convertidas e, não entendendo a palavra do Senhor, elas ainda não se tornaram membros da igreja. Porque isso acontece, é um processo de tornar visível essa conversão, né? Mas ao passo em que ela vai entendendo a palavra de Deus, ela vai compreender que é natural ela passar pelo batismo, professar a sua fé, para que ela então mostre isso que está acontecendo nela, essa vida que ela agora recebeu. Então esse é o processo natural que a pessoa que se converteu ela vai passar, porque ela está em contato com a palavra de Deus, ela recebe então essa instrução pela palavra para viver com o povo do Senhor, para que ela possa então servir ao Senhor junto com aqueles que são seus irmãos na fé, né? Dentro também da ordem de salvação, eu vou chegar aqui nos últimos desta ordem de salvação, para que os irmãos possam trazer as dúvidas se tiverem. Nós trazemos toda a lista novamente, tá? Eleição, chamado pela palavra, regeneração pelo poder do Espírito, conversão, que é a fé junto ao arrependimento, e nós temos aí a justificação em Romanos 3, versículos 23 e 24. Alguém pode ler para nós, por favor? Isso, então o apóstolo Paulo nos mostra, como já vem nessa linha de raciocínio que nós lemos, né? Romanos 3, 11, não há quem busque a Deus, né? Todos estão ali por causa do pecado mortos espiritualmente, e ele vem então reafirmar isso: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, mas em Cristo Jesus são justificados gratuitamente. Então é este o processo, né? A ordem de salvação. Esta conversão acontece, a pessoa professou a sua fé, ela está junto com o Senhor e ela é justificada diante de Deus, como diante de um tribunal, onde nós, pecadores, recebemos a ira de Deus, pela rejeição da verdade, pela rejeição da existência do Senhor, e então o Senhor nos justifica. Não é algo que você precisa dele novamente sobre você. A justificação é o ato de Deus de declarar o culpado agora inocente, né? Por meio de Cristo Jesus. Então ele é o nosso substituto para que essa justiça venha agora sobre nós, né? Como nós vemos Paulo falar, o justo viverá pela fé em Cristo Jesus, né? Então nós somos justificados em Cristo Jesus. Aquele que se converteu, ele não abandona essa condição. Aquele que passou a ter vida, esse não deixa ter vida. E esse que foi justificado não perde esta condição. Ele permanece como justo diante do Senhor para sempre. Porque nós temos aí a grata notícia que nós recebemos um intercessor, que é Jesus Cristo. E quando nós ainda pecadores que somos, falhamos, nós temos Jesus então para interceder por nós e oferecer esta obra então que ele conquistou na cruz por nós. Então, a ordem de salvação acontece antes pela eleição, chamado, regeneração,
da vida, conversão, que é a fé com o arrependimento, nossa justificação, aqui eu vou até o final para nós então só finalizarmos e vamos devagar. Então, justificação é este ato de Deus de então tornar o culpado inocente, claro, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Por esta fé que nós depositamos no Senhor Jesus, nós somos adotados. E por isso nós somos então chamados de filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 15 ao 17, diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, nós somos feitos filhos de Deus, de criaturas, pecadores, merecedores da ira do Senhor. Nós somos feitos filhos de Deus, passamos a ter a mesma condição de Cristo Jesus, filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros daquilo então, das suas promessas, né? Ou seja, se ele sofreu, morreu, foi glorificado, essa promessa recai então sobre todos os filhos de Deus da mesma forma. Por isso que a carta de Paulo aos Coríntios diz que ele foi a primícia da ressurreição, o primeiro, e todos os outros virão após ele, assim então quando ele retornar. Nós passamos também por um processo, aí eu chego no processo que o Sr. Nelson falou logo no começo, né, o que nós precisamos para ser salvos, né? Faz parte da ordem de salvação, né? Nós falamos aí sobre fé, falamos aí sobre arrependimento, santificação está nesse processo também, né? Mas isso é após conversão. Então o texto de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, alguém pode ler para nós, por favor? Isso, aí então é o processo. Nós vimos também Paulo falar aos Tessalonicenses sobre a vontade de Deus, a nossa santificação. Cabe aí o nosso esforço, a nossa fidelidade, o nosso compromisso, para nós podermos então sermos cada vez mais santos. E essa santidade é, Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Sermos a imagem de Cristo. Então nós precisamos lembrar isso. Existe uma imagem sendo moldada em cada um de nós, que somos falhos, que temos as nossas limitações, mas esta imagem é a imagem de Cristo. Nós estamos sendo transformados dia após dia nesse processo de santificação, para nós sermos cada vez melhores, cada vez mais parecidos com Ele. E por isso também nós vemos o Senhor mostrar através de Paulo que exige o nosso esforço, porque é a nossa resposta em gratidão a tudo que o Senhor nos fez. Nós então abrimos mão da nossa antiga vida para nós podermos servir ao nosso Senhor. E o último momento da ordem de salvação é a glorificação, que está em Romanos capítulo 8, versículo 30. Alguém pode ler para nós, por favor? Isso, então vejam só como que está o tempo dos verbos nessas expressões, né? Ele predestinou algo que aconteceu no passado, né? Predestinação, eleição desde antes da fundação do mundo. Esses que ele predestinou, ele chama pela pregação do Evangelho. Esses ele justifica algo então que ele está falando do passado. E aí ele diz então que a essas pessoas ele glorificou. Porém, a glorificação é aquilo que aconteceu em Cristo Jesus após a ressurreição, mas que ainda não aconteceu conosco. Mas o tempo verbal aqui está então no passado, que traz para nós a garantia
da nossa glorificação. Ou seja, a certeza de que aqueles que foram predestinados, que foram chamados, que têm fé, se arrependeram, estão sendo santificados, esses serão glorificados. E o que é esta glorificação? É a completa transformação, onde nós deixamos de ser pecadores e voltamos à nossa condição original, onde nós não tínhamos pecado, para nós podermos então voltar a viver de forma plena na presença do Senhor. E isso será então por toda a eternidade. Então nós observamos a ordem de salvação e como ela acontece, para nós podermos entender a primeira resposta então que nós demos esta noite. Como alguém pode ser salvo? E nós vemos então a palavra nos mostrar que todas as coisas elas acontecem pela obra do Senhor em nós primeiro. Para nós então podermos responder, para nós demonstrarmos, para nós então nos esforçarmos e assim vivermos em santidade, Deus está agindo para que a sua vontade imutável, ela possa então acontecer. A palavra do Senhor nos mostrou que não serão todos os eleitos, não serão todos que vão passar pela santidade, pela santificação, não serão todos chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são apenas aqueles que passaram a crer na promessa, apenas aqueles que passaram a crer em Cristo Jesus, aqueles que pela graça então foram alcançados pelo Senhor e receberam fé para poder então viver com Ele, para poder segui-lo, para poder então estar em obediência. A palavra nos ensina então que a doutrina da eleição, ela existe. Porém, apesar disso, ela continua sendo complexa. Ela continua tendo detalhes que talvez a sua mente ela fique com algumas coisas dizendo assim, eu entendi que está escrito que é desde antes da fundação do mundo. Mas isso é muito para mim. Isso é muito complexo para mim. E se nós chegamos nesse ponto e confiamos no que a palavra nos diz, está tudo bem. Porque nós somos limitados. Nós não vamos ter capacidade de entender com toda a extensão da sabedoria de Deus, tudo aquilo que aconteceu para nós chegarmos então a toda esta ordem de salvação. Assim como outras doutrinas que nós aprendemos, como a doutrina da Trindade, que foi até mencionado também no domingo, é muito complexa. Nós entendemos por quê? Porque está escrito. Porque nós confiamos na palavra de Deus. Ser ela então inspirada pelo Senhor para direcionar a nossa vida, para podermos viver em obediência. Então nós entendemos que a doutrina da eleição, ela nos mostra que não somos nós que estamos no controle, mas que é o Senhor. Deus é soberano sobre tudo. Soberano sobre as nossas vidas, soberano sobre a vida dos eleitos e sobre a vida dos não eleitos para a salvação na eternidade. Eleitos para a condenação eterna. E aí ainda vem questionamentos, O mesmo questionamento que Paulo faz aos romanos. Por que Deus escolheu assim? Por que Deus faz isso, Romanos capítulo 9, capítulo 10, Paulo mesmo responde. Ele diz, quem é o vaso para questionar o oleiro? Se ele faz vaso para a honra ou vaso para a desonra? Nós precisamos confiar na soberania de Deus e na palavra, que é a nossa única regra de fé e prática. Por mais que seja difícil de nós compreendermos com toda a clareza, a palavra nos ensina que a doutrina da eleição, ela está presente. Ainda assim, alguém gostaria de levantar alguma dúvida que a gente possa debater, possa tentar responder, possa tentar aqui encontrar algum norteamento? Se os irmãos quiserem levantar alguma questão, podem levantar. A gente tenta juntos aqui responder. Perdão, seu Nelson, começa de novo, que eu não ouvi.
Isso. Até podemos entrar nessa questão, né? Do livre-arbítrio, né? Ou seja, a livre escolha sobre a sua condição, né? Quando é que nós perdemos isso? Lá atrás, Gênesis 3, a partir da queda, a única condição que nós passamos a ter são pecadores. Essa é a condição de todos que vieram depois de Adão e Eva. Então nós não temos o livre-arbítrio para falar sobre a nossa escolha diante do relacionamento com Deus. Temos apenas uma livre agência, né? Ou seja, eu escolho o que eu vou fazer dentro da minha condição, da minha natureza pecadora. A partir do momento que eu me converto a Cristo, eu mantenho a minha livre agência na escolha do que eu faço na vida, com a minha nova condição agora, para o bem e para o mal, né? Mas a partir da conversão eu tenho obediência a Deus, o que eu não tinha antes, quando sem Cristo Jesus, né? Mas então nós temos essa livre agência, apenas muda o termo, tá? Não somos livres para escolher a nossa salvação, nossa eternidade. Mais alguma questão? Querem comentar? Podem colocar. Mais alguém? Pode falar, mano. A nossa humanidade quer tornar racional tudo aquilo que Deus fez, né? E nem todas as respostas nós vamos encontrar. Isso, existem... Isso, existe um texto em Deuteronômio que diz que há mistérios que estão ocultos para o Senhor apenas, que nós não vamos compreender. Mas é interessante pensar nessa mudança de doutrinas, porque traz um choque muito grande quando a gente passa a viver essa outra doutrina, né? Porque é o momento em que você começa a viver entendendo que a salvação depende da sua obra, isso traz insegurança para nós, porque eu peco. Então, se eu peco, eu corro o risco de perder a minha salvação em outra doutrina, né? A partir do momento que eu tenho segurança na graça, isso me permite descansar em Cristo Jesus, e não em mim, claro. E isso me dá mais alegria para viver com Deus, e não medo, né? Então eu vejo essa doutrina, né, a doutrina da eleição, olhando por esse viés dos textos, ela trazendo esse descanso para nós, né? Porque existem muitos, eu digo porque eu conheço alguns cristãos que creem nessa outra linha doutrinária, que eles são inseguros, e eles ficam pensando, bom, agora estourou a guerra de Israel, né? E se Jesus voltar? E se eu estiver em pecado? Eu vou para o inferno ou não? O que você responderia? Todos nós somos pecadores, né? Todos nós estamos pecando constantemente. Não estou dizendo isso aqui que, por causa disso agora podemos pecar. Não é essa a linha, né? Mas não é o que você faz que define a sua eternidade. É o que Cristo Jesus já fez. E isso ninguém pode tirar. Então, se Jesus Cristo vier hoje e você brigou em casa, roubou alguém, não estou falando para você fazer, por favor, mas se você fez, isso não vai tirar de você a sua condição de filho de Deus, porque isso é desígnio de Deus. Desígnio que ninguém muda. Isso é importante. Essa segurança que a palavra nos traz, nós não podemos esquecer, porque isso traz essa tranquilidade que estamos caminhando para a glorificação. Podem estourar guerras, podem vir problemas, nós estamos almejando a eternidade, que está perto, está breve. E nada vai tirar isso de nós, porque Jesus já conquistou o que precisava. Então, essa mudança de doutrinas faz uma grande diferença, né? Mais alguma questão que os irmãos gostariam de colocar? Querem tirar alguma outra dúvida, algum comentário? Pode falar, Luiz.
Eu acho que o que responde a esse mundo é a continuação, os versículos seguintes, porque ele vem falar daqueles que amaram mais as trevas do que a luz. Então já faz uma diferença entre aquelas pessoas que vão confiar e aquelas pessoas que não vão confiar. O que ele demonstra aí é que essa encarnação de Cristo é uma demonstração de amor, porque o sacrifício de Cristo ele é eficaz para todos. Ou seja, ele é suficiente, né, o poder, o efeito dele seria para todos, mas nem todos vão crer, porque nem todos foram eleitos por Deus para isso. Então ele traz essa linha, porque daí ele continua falando depois dos 16, 17, 18, ele vem trazendo essa continuação. Apesar disso, aqueles que amaram mais as trevas e não a luz, não vão confiar no Filho de Deus. Então, quando nós formos pensar no evangelismo, nós precisamos mostrar para as pessoas as boas novas, mas as más novas também. Tanto a salvação, quanto a condenação. No momento certo e oportuno, com sabedoria, mas precisa ser dito para que as pessoas entendam que elas receberam agora uma responsabilidade. Elas podem não responder naquela hora, né, de forma positiva, mas você já plantou a semente para que ela pudesse entender. Mas eu jogo uma outra questão para nós pensarmos juntos aqui, que uma das linhas na aula de domingo que nós falamos foi sobre criança, né? Como é que vocês explicariam a predestinação para as crianças? Porque quando eu penso em criança, eu entendo que toda essa doutrina complexa, toda essa lista da ordem da salvação, que são muitos termos, muitas coisas, é justificação, é conversão. Quando eu vou falar para uma criança, eu vou precisar simplificar isso, para que isso seja o mais fácil possível. E se eu aprendo a simplificar isso para a criança, eu vou aprender a simplificar isso para qualquer pessoa. Como é que a gente fala para a criança sobre predestinação? Alguém consegue simplificar isso aqui para nós? Não precisa falar de tudo, vai. Alguém tenta? Como é que nós vamos evangelizar as crianças? Uhum. Uhum. Certo. Sim. Uhum. É complicado afirmar isso, né? Falar para todas as crianças, Deus escolheu você. Mas poderia dizer que Deus escolheu. Deus escolheu as crianças. Agora, quais crianças depende do que Deus vai fazer no coração delas, né? Deus escolheu as crianças para poder servir a Ele. O que elas precisam fazer para servir a Ele? Crer em Cristo Jesus. Porque tudo que nós vemos ali, chamado, regeneração, conversão, justificação, adoção, são coisas que não são visíveis. Nós somos feitos filhos de Deus, ok? Somos justificados em Cristo, ok? Não é algo visível. O que é visível? Conversão e santificação. Porque a conversão é o externo da regeneração e a santificação é a vida que a pessoa vai ter a partir daquilo ali. Então nós podemos usar essa linha, falar para a criança, né? Deus escolheu as crianças. Mas para você servir, para você ser essa criança, você precisa confiar em Jesus. Confiando em Jesus, você precisa mudar de vida. Parar de mentir, roubar a borracha do coleguinha. E a gente começa a ensinar isso depois, essa criança se converte. Essa mudança de vida, né? E aí você pode trazer, né, que isso vai levar então ao céu. Pega aquele livro sem palavras, né? Pronto, ele conta ali para nós, de uma forma muito simples, com cores, a doutrina da eleição e a ordem de salvação, né? Podemos só inserir esse detalhe aí que Deus escolheu
as crianças também para o céu, né? Isso aqui foi criado agora, tá? A gente pode aprimorar, a gente pode melhorar isso, tá? Mas é uma maneira da gente trabalhar isso, porque nós pegamos toda essa doutrina complexa e a gente precisa usar isso para o evangelismo. Porque nós falamos aqui, o fato de ser eleito não significa que ele já está salvo, que ele já está com Cristo. Não, ele precisa viver com Cristo. E para isso precisa da igreja que se levante e pregue, para que leve o evangelho a essa pessoa, para que Deus venha trabalhar nela. Então nós temos muito trabalho a fazer para encontrar os eleitos. Como nós vamos saber isso? Só pregando o evangelho e aguardando o agir do Espírito neles. Então nós precisamos pregar e esperar em oração, né? Que Deus vai trabalhar nos eleitos para que eles então se entreguem a Cristo Jesus. Mais alguma questão?